Olá, amigos. Vivemos a época do fim do ano. Uma época muito bonita, eu considero, porque é a época em que nossos corações se voltam para os sentimentos cristãos, para os desejos cristãos, para os anseios cristãos. É a época dos filmes cristãos, das lendas, de vários contos maravilhosos de Natal. As programações de televisão se enchem de assuntos que falam de Jesus, que falam de histórias ligadas ao amor, ligadas ao que eles chamam de milagre, por não compreenderem que fazem parte das leis da natureza, mas é gostoso falar o milagre de Natal, o milagre daquele conto. Eu gostaria de dividir com vocês um conto que me emocionou muito, narrado pelo nosso querido Júlio César de Melo e Souza, o grande Malba-Tahan, numa de suas obras chamadas Novas Lendas Cristãs, e que depois foi para a coletânea, os melhores contos de Malba-Tahan. E essa narrativa é muito interessante, não vai falar do nascimento de Jesus, mas vai falar do amor, vai falar da vaidade e da humildade, da bondade, do predomínio do amor e de momentos cristãos. Então veja que interessante. Narra Malba-Tahan que existia em Nápoles, na Itália, um italiano chamado Flaminius, casado com uma esposa jovem, muito dinâmica. Tiveram 2 filhos, Cláudio e Marcelo. Cláudio, logo no começo da juventude, desenvolve a aptidão da poesia e passa a ser logo conhecido. E suas poesias passam a ser logo reconhecidas. E começa a despertar em Flamínio, seu pai, aquela vaidade paternal de ter um filho que começa a ser reconhecido. Só que o filho ficou muito conhecido e as suas poesias passaram a ser lembradas, recitadas até no Império Romano, até pelo imperador. Pessoas da grande corte romana começaram a convidá-lo para ir à capital para declamar e apresentar seu trabalho, até que chega uma hora, ele abandona a família. Já não convinha para ele o convívio com aquele núcleo familiar pobre. Interessava para ele aquele núcleo familiar rico, e ele desaparece. E Flamínius entra numa depressão profunda. E nessa depressão, abandona a esposa e o filho. O outro filho, Marcelo, que ingressara nas ordens do exército do Império Romano. Abandona simplesmente. Naturalmente, sendo esquecidos, eles abandonam o pai. E ele vai morar em Roma e passa a viver naqueles tugúrios, que seria para nós hoje as favelas, e vive lá esquecido, mas ninguém o vê mais acabrunhado, e acha até estranho. E diz a lenda, daí porque é uma lenda, é um conto, que ele um dia caminhando por ali, ele ouviu uma voz que vinha de uma viela e o chamava, Flamínius, Flamínius. Ele ouve, já todo com aquela veste rota, uma veste amarronzada, cor de sangue, até os joelhos, toda rota, cabelos brancos que faziam lembrar aqueles druidas. Se aproximou, era um oráculo, muito respeitado nos templos de Roma, que o chama. Flamínius, quem é você? Você não lembra de mim? Não me lembro. Isso já é de idade, Flamínius. Eu sou aquela pessoa que você salvou em Nápoles. Eu estava sendo atacado por 2 bandidos. Eles iam me matar enquanto me roubavam. Você ofereceu sua vida me defendendo e conseguiu me libertar. Estamos ambos aqui, eu te devo um favor. Hoje, o que eu posso te oferecer? Eu sou um oráculo. Eu gostaria de prever o teu futuro. E ele ficou impassível olhando para o oráculo, aceitando, porque eram muito respeitados os oráculos. E ouviu assim, olha, Flamínius, o teu futuro não está mostrando nada. Você morrerá esquecido. Porém, seu filho, suas palavras serão inesquecíveis para o resto da humanidade, para o resto dos tempos. Nunca serão esquecidas as palavras do seu filho.
E naquele momento ele lembra de Cláudio, que já tinha a alcunha de Cláudio o Belo, o poeta, né? E ele começa a ficar vaidoso de novo, sente aquela força do orgulho, da vaidade, de tomar vulto dentro de si. Por isso nunca mais foi visto depressivo, porque bastava para ele saber que um dos seus filhos ia ser alguém importante e reconhecido na humanidade, já bastava como alimento para sua alma orgulhosa. Passado alguns dias, um mês, dois, ele viu uma jovenzinha sendo atacada por 2 soldados violentamente. Ele vai defendê-la e, tentando defendê-la, ele é atravessado por uma espada de um dos soldados e tomba sem vida. Por estar fazendo isso, salvando a vida de alguém, ele é recolhido por espíritos superiores. E um anjo do Senhor vem a ele e diz assim: Flamínios, encontrastes graças diante do Criador por salvar, por oferecer tua vida para salvar a vida de uma jovem que você não conhecia. Por isso ele te concede um favor. O que você deseja? A vaidade de Flamínio. Eu gostaria de voltar daqui uns séculos aqui na Terra só para ouvir as palavras do meu filho, que o oráculo diz que sempre estariam sendo proferidas e lembradas pelo resto da humanidade. E o anjo do Senhor, aquele espírito de luz, então diz a Flamínio: assim será feito. Passam-se 19 séculos, 1900 anos. Flamínios é buscado por aquele espírito de luz na região espiritual onde ele habita. Ele se emociona e vê que está sendo cumprida a promessa do Criador. Vamos à Terra, você vai ver as palavras, ouvir as palavras do seu filho sendo repetidas. E ele vem todo orgulhoso. E ele estranha, a Terra totalmente diferente, mudados, tipos de construções, igrejas por todos os lados com aquele crucifixo em cima. Ele não sabia o que significava, e no caminho o Espírito vai falando da era cristã, vai falando da presença de Jesus no mundo, vai falando do cristianismo que surgia, vai falando das religiões que nasciam, e entre elas a religião católica, vai falando dos rituais da missa, e até que eles entram num imenso templo lotado de pessoas. E lá na frente aqueles sacerdotes aparamentados, com as vestimentas próprias de quem rezam a missa. E ele fala: mas por que eu estou aqui? É aqui que Cláudio deixou suas poesias? O Espírito olha para ele com bastante sensibilidade e diz: não, Flamínios, não é Cláudio que você vai ouvir. Você vai ouvir as palavras de Marcelo, o soldado, o centurião. Seu filho era uma alma boa, era uma alma nobre. Seu filho era um homem de bem, foi um grande soldado das legiões de César, era muito estimado, amava as pessoas que conviviam consigo, cuidava como um pai, embora fosse jovem. Logo se tornou centurião, comandava 100 soldados das legiões de César, era muito estimado. Seus servos eram tratados como parentes da sua família. E um dia um dos seus servos adoeceu, ficou paralítico, e estava à beira do leito de morte. E ele se compadecia do seu servo, e já não tinha mais o que gastar de dinheiro, que a ciência da época nada podia fazer. Quando falaram para ele de Jesus, o Messias, que curava os cegos, surdos, paralíticos, levantava os coxos, que amava a humanidade, então ele se sente cheio de fé, na sua grandeza de espírito pensou: se ele é o Messias, o Filho de Deus, ele vai curar o meu servo. Então ele pede a 2 companheiros da sua casa, que vão até o Messias, que vão até Jesus nas cercanias de Cafarnaum, e peço a ele se ele poderia vir até a sua casa curar o seu servo. E deixa que os vai e fica naquela expectativa. Mas na grandeza do seu espírito, ele se dá conta: se ele, Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus vivo, quem sou eu para pedir que ele venha até minha casa curar o meu servo? Se levanta rapidamente e acompanhado de outros servos e vai em direção ao encontro de Jesus. Encontra Jesus que estava a caminho de sua casa. Olha para Jesus com o olhar de quem
está diante do Filho de Deus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é como eu comando um exército de 100 soldados, e que basta eu dar uma ordem, eles fazem o que eu mandar. Vão para ali, eles irão, venham para cá, eles virão. Eu sei, Senhor, que o Senhor comanda uma legião de anjos, e que bastará dar uma ordem, e o meu servo estará curado. Nesse momento, aquela multidão que acompanhava Jesus, ouve de Jesus uma exclamação inesquecível. Jamais em toda Israel vi fé tamanha quanto a deste centurião. Pode ir para sua casa, seu servo já está curado. E volta o centurião para casa e encontra o servo curado. Quando o Flamínio ouve essa história narrada por aquele anjo do Senhor, ele está dentro da igreja exatamente no momento daquela ritualística da missa, em que o sacerdote para, abaixa a cabeça, todos em silêncio, e o sacerdote começa a dizer e o povo a repetir: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Então Flamínio, naquele momento, se rende àquele nobre ensinamento de Jesus e do seu filho Marcelo, que naquele instante destrói a sua vaidade, acorda a sua humildade e faz perceber que a humildade de Marcelo era muito mais nobre do que a vaidade do seu filho, que abandonara a sua família pelos valores perecíveis do mundo. Está aqui essa lenda cristã, contada por Malbataran, esse grande contador de histórias, que eu recomendo a todos vocês a lerem suas obras. O grande matemático, cujo dia de nascimento, 6 de maio, passou a ser o dia do matemático. Essa lenda cristã, nessa época cristã, um grande abraço a todos.